Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica e hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. E o texto bíblico que eu quero ler está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O Senhor, Ele deu domínio para o homem. Deus deu condições, uma autoridade para que o homem pudesse dominar todas as coisas. Mas nós vemos algumas pessoas não conseguindo dominar algumas ações. E elas procuram justificar através de algumas coisas para que todos entendam, então, por que ele fez aquilo ou por que ele falou aquilo. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E isso a gente pode encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Pois somente Deus pode controlar o coração humano. Por isso que o Espírito Santo veio colocando num homem que se converte, na mulher que se converte, esse fruto que pertence a ele. Então, eu tenho que orar pedindo para que o Senhor me dê? Não, você já o tem. O Espírito Santo, quando foi colocado em você, ele foi colocado por completo. Quando ele entrou para fazer morada em você, ele veio completo. Então, você tem que manifestar isso. Você já tem dentro de você esse fruto do Espírito. Sem Deus, estamos descontrolados. Não há controle. É como se fosse um carro desgovernado. Infelizmente, o ser humano tem se deixado dominar por muitas coisas. Mas a natureza criada por Deus foi para dominarmos sobre tudo e não ser controlados por vícios. Foi assim que Deus criou o homem, com poder e autoridade para dominar, mas também para se dominar. A diferença entre o ser humano e animais é que podemos escolher devido à capacidade de raciocínio, criatividade e condições de coordenar a criação de Deus. Como ter domínio, né? Nós vamos aprender sobre isso nessa aula, mas antes eu quero falar sobre as características da falta do domínio próprio, aquilo que alguém manifesta quando não consegue desfrutar desse fruto tão glorioso que o Espírito Santo ele divide conosco. Alguns sinais da falta do domínio próprio são: primeiro, o orgulho. Salmo 119, versículo 13 diz o seguinte: Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quando a pessoa não tem autodomínio, o primeiro sinal é ser orgulhosa e não reconhecer os seus erros. Com isso, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem conhecer ou mesmo conhecendo. Porque o orgulhoso não é só aquela pessoa que autovaloriza o que tem, que promove o que tem, ele é o único conhecedor das coisas, né? Aí você olha e fala assim: nossa, fulano é orgulhoso, você viu? Também tem aqueles que dizem assim: não, eu não preciso de ninguém, não é? Não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. Não, eu não preciso falar, compartilhar isso, buscar na minha liderança, no meu pastor, ajuda, eu consigo resolver sozinho. Existem vários tipos de orgulhosos, mas tem aqueles também que eles não reconhecem que eles tomaram uma decisão errada e que eles precisam reaver aquilo que eles fizeram. Eles também não reconhecem que aquilo que foi falado através de uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo estava certo. Ele passa por alguns processos, aquilo é dolorido, mas o camarada não se quebranta, não reconhece. Lógico que ao falar sobre isso, vai fazer um apontamento para um outro, mas eu não quero falar sobre isso agora, que é a falta da humildade. Então todo orgulhoso, ele não é humilde. Por isso que a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, que são orgulhosos.
E devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Não tem nenhum problema reconhecer que errou. Não tem nenhum problema reconhecer que falhou, que falou que não deveria, que fez o que não deveria, né? Existem pessoas que são orgulhosas. Não, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso estar enfurnado dentro de uma igreja, né? Para ter Jesus, para falar com Jesus. De fato, a gente não precisa. Agora, o fato de termos Jesus como Senhor das nossas vidas, entendemos a importância da igreja, entendemos sobre conviver em união com os irmãos. Um outro ponto do orgulho, um outro ponto da falta de domínio é a impaciência. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha que coisa interessante. Dá para a gente parar aqui e refletir sobre isso. Por quê? Porque nem sempre o herói da guerra ele é paciente. Como é que será que algo foi conquistado? De que maneira? Todo impaciente ele é precipitado. Ele não para analisar, ele não para ouvir, ele não para entender, ele quer resolver, ele quer fazer, ele quer viver aquilo a toda custa. Quem não sabe esperar também não se domina e logo comete erros inconsequentes. Mas nós vemos pessoas assim, maduras de idade, pessoas até influentes, pessoas com conhecimento acadêmico e sendo inconsequentes. Pastores, ministros do Evangelho de Cristo, pessoas que têm a palavra de Deus, cometendo tais erros. Um outro ponto sobre a característica, né, de alguém que não tem domínio próprio é o descontrole. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz o seguinte: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quer dizer, ele está desprotegido, vulnerável. Você precisa aprender a dominar os seus impulsos, as suas vontades. A pessoa sem domínio fica descontrolada e não tem mais condições de saber sobre suas próprias ações. Mas eu não quero que você pense no descontrole de que está quebrando tudo. Ela não mede consequências. Ela não pensa se vai ferir, se vai se prejudicar, se vai condicionar a família, o seu relacionamento, o seu casamento, seus filhos em uma grande desgraça. Uma pessoa literalmente descontrolada, não é uma pessoa dirigida pelo Espírito, logo ele não tem domínio próprio. Uma outra coisa interessante sobre características de quem não tem um domínio próprio é a ignorância. No Salmo 32, versículo 9, diz o seguinte: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. O cavalo ou a mula, mesmo tendo ali algo sobre ele para dominá-lo, ele insiste em não obedecer. E assim são todos aqueles que não querem obedecer à voz do Espírito. São todos aqueles, aí eu fico pensando, que estão dentro da igreja, que tem a palavra de Deus que nos guia, que tem o Espírito de Deus. O próprio Jesus disse, olha, quando ele vier, ele vos guiará em todas as coisas. Mas nós vemos irmãos numa ignorância muito grande, mas não da forma de falar. Nas suas ações, resistem ao conhecimento. Resistem literalmente à direção do Espírito. O pior nível de uma pessoa sem domínio é quando se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências de suas ações.
principalmente as pessoas que são dirigidas pelo Espírito, colocadas pelo Senhor para nos proteger, para nos guardar através daquilo que eles estão falando, através de uma pregação, de uma palavra específica, de uma direção, de um conselho. Uma pessoa que está tomada de orgulho, impaciência, passando a não ter controle sobre suas ações e se torna ignorante, não tem domínio em si próprio. Cuidado com a falta do domínio próprio. Então nós vimos aí algumas características de pessoas que nela não têm, elas não manifestam o domínio próprio, aquilo que elas podem desfrutar através do Espírito Santo, através da sua palavra. Então nós vemos aí pessoas orgulhosas, impacientes, descontroladas, ignorantes. E eu poderia citar outras coisas aqui nesta aula, mas vamos deixar só por esses pontos, que eu já acho o suficiente para a gente entender, para a gente começar a analisar e verificar quem de fato já está manifestando ou não um fruto do Espírito como esse, que é o domínio próprio.